Desde os tempos mais antigos, correndo dos perigos, caminhei. Andei, andei, andei. Por terras e mais terras, sujei meus pés de poeira e sabedoria. Pensei. Das pedras que a vida me deu, criei rodas por onde passei. Para levar meu povo e minha carga, a força dos animais usei. Saltei no tempo e quis navegar. O mundo tão grande de água, caminhos possíveis passava, como o outro lado posso encontrar? Fiz canoa, caravela, nau, jangada, navio, a modernidade fui buscar. Caminhei, caminhei com o tempo, a força das máquinas chegou. Trens que ligam estradas, deslocando cargas a todo vapor. E quando quis melhorar, criei um novo motor. Aquele que liga o passado e o presente, o desejo de criar e ser criador. Cruzei os céus cortando o ar, vou viajar na paixão de menino, sonhar e voar nas asas da imaginação. E por tantas andanças, carros, calhambeques, cadillacs, será que o homem parou? Acho que não. Sigo o bonde da evolução, pois cruzei os céus, o espaço e as estrelas, e lá estou eu, caminhando, criando e seguindo a canção. Oi gente, bem-vindos de volta a mais uma aula de história e hoje tenho certeza que você vai gostar dessa aula porque está incrível. Preparei aqui um material maravilhoso para a gente poder conversar sobre esse assunto. História, você sabe, né? História é uma paixão da minha vida e claro, tenho certeza que você vai gostar. Então, segue comigo para essa aula. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre é preciso se deslocar. Por que será que nós nos deslocamos? Por que será que nós nos movimentamos tantos pelo espaço? Por que será que nós nos deslocamos? Esse é o tema de nossa aula. Afinal, minha gente, nós vivemos em comunidade. Isso quer dizer que nós vivemos com pessoas e sempre estamos circulando pelo espaço. Podemos visitar alguém, podemos fazer alguma viagem, podemos visitar algum lugar e, claro, podemos ir ali fazer compras no mercado. Tudo isso nós podemos utilizar alguma forma de deslocamento. É claro que é mais comum entre nós andar, é caminhar. Isso é o natural, isso é o que todos nós, a maioria de nós consegue fazer, é claro, podendo fazer. Para nos deslocarmos para lugares mais distantes, precisamos de alguns meios de transporte e isso está dividido em três categorias. São os transportes aéreos, transportes aquáticos e os transportes terrestres. Então nós podemos ver aí os transportes aéreos, que são os aviões, os balões, os helicópteros e alguns outros meios de transporte que também podem circular pelo ar. Os aquáticos vocês também já conhecem, podem ser aquelas embarcações, então nós temos aí os navios, as lanchas, as canoas, os submarinos para fazer pesquisas científicas lá no fundo do mar. E temos também os mais variados tipos de meios de transportes terrestres, os carros, as vans, os caminhões, os ônibus, as motos, os trens, as bicicletas, enfim, nós temos diferentes meios de transportes para nos deslocarmos pelo espaço. Porém, minha gente, eu quero agora levar vocês lá para o passado. Não dá para levar para o passado, é claro, utilizando algum tipo de meio de transporte. Mas eu quero que você conheça alguns meios de transportes que nós tivemos lá no passado. Bora ver comigo. É claro que eu imagino que você já deve saber que lá no passado os meios de transportes eram bem diferentes e tinham tecnologias também bem diferentes. Então aqui eu trouxe alguns desses meios de transportes que utilizavam ou animais ou ainda a força humana dos escravos para fazer esses transportes, esses deslocamentos. Então segue comigo aqui nessa tela. Você vai observar aí as canoas, minha gente, os indígenas para poder ir para lugares distantes ou para poder atravessar
os rios utilizavam as canoas, que nada mais eram do que troncos de madeiras que eles acabavam recortando ali, retirando da natureza e criando as suas famosas canoas. Isso para atravessar os rios, fazer pescarias ou ir até lugares mais distantes na floresta. Com a chegada dos portugueses, ali a partir de 1500 e também a sua ocupação, eles trarão outros tipos de transporte. É claro que isso vai demorar aí bastante tempo. Então nós temos aí as famosas liteiras, que eram essas cadeiras que os escravos levavam as pessoas. Algumas cadeiras dessas eram mais enfeitadas, eram bem luxuosas, o que demonstravam que as pessoas que andavam por essas liteiras eram bem ricas. Temos também os palanquins, que eram essas redes, também levadas por escravizados nesta época da escravidão. E mais adiante nós teremos as charretes, que serão puxadas aí por cavalos. Charretes já eram mais, digamos assim, mais modernas, e aí não precisava tanto de uma força humana para poder fazer o carregamento de pessoas. Até que vai surgir o automóvel, claro, lá na Alemanha em 1886, é muito tempo atrás, e era um automóvel muito diferente do que nós conhecemos hoje. Dá para você observar aí nessa foto que nós temos um tipo de automóvel que tem apenas 3 rodas, parece um triciclo, mas na verdade já era um automóvel. E minha gente, era algo tão incrível e tão fantástico, porque isso dava uma mobilidade maior, as pessoas poderiam circular melhor pelo espaço, mas só que era muito caro de se fazer isso. Então só quem podia comprar e usar este meio de transporte eram as pessoas mais ricas. Então o automóvel surge, revoluciona o mundo, mas nem todo mundo pode comprá-lo no começo não. É bem diferente do que nós estamos acostumados a ver hoje, já que esse automóvel vai sofrer aí muitas transformações ao longo do tempo. E essas transformações estão ligadas ao modelo, à aparência, às marcas, ao tipo de combustível que vai ser utilizado. Isso vai transformando e dando uma evolução nesse automóvel. Se antes ele tinha 3 rodas, funcionando como um triciclo, hoje ele funciona a 4 rodas e pode funcionar a álcool, a gasolina, algum tipo de combustível bem diferente de quando ele foi usado lá no começo. Bom, você percebeu até aqui que eu estou falando muito sobre os meios de transporte terrestre, com mais ênfase aos automóveis. Porém, existem outros meios de transportes terrestres que funcionam também, que já existiram há algum tempo, foram criados lá no passado, mas que também sofreram transformações. Eu estou falando, é claro, do bondinho, do trem e do metrô. Acompanhe essa tela comigo. Pode observar aí que o bondinho era um tipo de meio de transporte utilizado para distâncias curtas, distâncias urbanas, ou seja, distâncias dentro da cidade. Porém, como ainda não tinha uma grande circulação de pessoas e muitas pessoas vivendo ali, desenvolveu então esse tipo de transporte, que era este bonde, que poderia transportar pessoas ali mesmo dentro da cidade. Já o trem é um meio de transporte utilizado para transportar cargas. Tio Rodrigo, pode transportar pessoas também? Pode, mas a principal utilização dele era transportar grandes volumes de carga. Foi criado para levar pessoas e cargas para lugares mais distantes. Já o metrô, minha gente, ele é utilizado para transportar pessoas. Sabendo que as cidades agora estão muito populosas, com muitas pessoas circulando, os metrôs são utilizados para transportar muitas pessoas ao mesmo tempo, para levar até o seu destino final. E o metrô então veio como esta solução, e como as cidades já eram populosas e já tinham muitos automóveis circulando, a solução encontrada foi criar um meio de transporte que pudesse passar por túneis subterrâneos, que passa por debaixo da terra. Então eu espero que você tenha percebido algumas diferenças entre esses 3 meios de transporte que nós utilizamos para nos deslocarmos pelo espaço. Espero também que você tenha percebido que, se a gente compara os tipos de transportes utilizados lá no passado com os meios de transportes utilizados no presente, nós veremos muitas diferenças, principalmente agora. Agora nós não temos pessoas para poder nos carregar de um lugar para outro. Nós não temos as liteiras, nós não temos os palanquins. Agora nós temos os automóveis, nós temos as bicicletas, nós temos os trens, os metrôs. Então isso é uma demonstração de que a história evolui e que as pessoas vão deixando algumas coisas para trás e vão surgindo coisas novas, vão surgindo tecnologias novas, e isso nós podemos perceber até mesmo nos meios de transporte. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de deixar o like aqui neste vídeo para fortalecer o nosso conteúdo. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula, gente. Tchau!